Bom dia, hoje é dia 5/10, segunda-feira, né? Trazendo mais uma vez a disciplina de português, né? Com a história da semana, a coragem da borboleta, e na gramática, o emprego da vírgula. Perdão. Mais uma vez, vamos estar marcando aqui no nosso calendário aqui, ó, dia 5, tá bom? Vamos lá então. A coragem da borboleta. Era uma vez uma borboleta chamada Margarida, muito bonita, com asas cheias de cores, muitas cores. Voava pela mata quando percebeu uma luz muito forte. Era uma fogueira. Passou a rodeá-la, dar voltas, né? Encantada com seu brilho, resolveu apoiar-se no fogo, como sempre fazia pousando sobre as flores. Assustada, com o calor das chamas, afastou-se rapidamente. Não entendia como uma coisa tão bonita como o fogo pudesse causar tanto mal. Resolveu voar até a fogueira, rodopiou sobre o fogo e ainda uma vez buscou pousar sobre ele. Mais uma vez caiu estonteada pelo calor. Custou muito, mas aprendeu. Então, qual é a moral da história? Ter verdadeira coragem não é se arriscar e agir sem medo, mas com prudência, sabendo a maneira certa de agir. Então, esse texto, né, que é de Celso Antunes, trabalhando os valores e atitudes nas séries iniciais, para as crianças de 6 a 10 anos de idade. Petrópolis, pela editora Vozes, 2010. Então, o que é que esse texto vem nos dizer? Esse texto vem nos dizer que muitas vezes a gente acha uma coisa bonita, né? Mesmo sem compreender o perigo, e mesmo assim se aproxima. No caso da borboleta, como era a primeira vez que ela via aquele brilho tão radiante, ela se aproximou, né? Como ele fala aqui no texto. Passou a rodeá-la, encantada com seu brilho. Então, o que aconteceu? Ela se queimou. Por quê? Muitas vezes a gente sabe, vai fazer determinadas coisas que sabe que é errado e mesmo assim faz, né? Então, eu acredito que a história vem nos dizer que é o seguinte: mesmo que você não conheça e mesmo que você pratique um erro, não continuar no erro, né? Que eu acredito que no caso da nossa borboleta, ela jamais chegará próximo de uma fogueira, certo? Show de bola. Vamos continuar? O emprego da vírgula. Sempre quando falamos a respeito da vírgula, é bom relembrarmos as diferenças existentes na fala e na escrita. Tipo, Ana Luísa, vírgula, Raíssa, vírgula, Rodolfo, vírgula, Ariel, vírgula, e Helena são alunos do segundo ano. Então, o uso da vírgula para separar as palavras. Seria possível identificarmos na escrita as pausas que fazemos, as expressões de espanto, felicidade, as retomadas de pensamento, as indagações quer dizer perguntas, viu? Entre outros elementos. Então, na escrita, tudo isso é demonstrado graças aos sinais de pontuação, ou seja, quando queremos fazer uma pergunta, utilizamos o ponto de interrogação. Quando queremos demonstrar sentimentos diversos, tais como
alegria ou espanto, usamos o ponto de exclamação, que é, né, o tracinho com a bolinha. Para encerrarmos nossas ideias, o ponto final, e assim por diante. E ainda existe um que indica aquela paradinha, um pouco parecido com a fala. É claro que você já descobriu, não é verdade? Então, isso aí é mais ou menos o uso, né, da vírgula, sinal de interrogação, do ponto final e exclamação, certo? Não é difícil. Vamos ver alguns exemplos. Então, a vírgula é usada sempre que desejarmos vontade, né? Separar nomes próprios, veja bem aqui, ó. Separar nomes próprios de lugar, seguidos de data. Como assim, professor? Você vai escrever uma carta, ou se você prestar atenção nas redes sociais, sempre lá embaixo tem a data, né? Primeiro, o lugar, né? A localização da pessoa. Então aqui nós temos o exemplo, ó, São Paulo. Lembrando de São Paulo, nome próprio, que é nome de lugar. Isso. E a nossa data, escrita em alfanumérico, e o mês com o ano, ok? E também termos dispostos em enumeração. O que é enumeração? Digamos, o papai ou a mamãe vai no supermercado fazer as compras do mês. Então, ele faz a lista. Ele vai botar 2 quilos de arroz. Só que ele não, muitas vezes a pessoa não escreve na mesma linha. Escreve na mesma linha e não escreve um abaixo do outro. Mas não deixa de estar errado, lembrando o uso da vírgula. Então, outro exemplo que temos, ó. Fomos ao cinema, vírgula, tomamos sorvete, vírgula, visitamos o bosque e depois voltamos para casa. Então, na fala, a vírgula tá lá, só que você não percebe. Digamos, vamos repetir a frase sem falar a vírgula. Lembra que no slide anterior ele fala da pausa, então essa pausa representa a vírgula. Então, ó, fomos ao cinema, tomamos sorvete, visitamos o parque e depois voltamos para casa. Então, quando você fala, você não percebe, mas essa pausa que você dá entre as palavras significa uma vírgula, certo? Tá bom? Então, essa é a nossa explicação de gramática, certo? E mais um exemplo para a gente finalizar, certo? Separar o oposto e o vocativo. Beatriz, nome próprio, amiga da minha prima, vocativo, né? Recebeu a premiação. Então aqui, ó, Beatriz, olha a pausa, amiga de minha prima, recebeu a premiação. Você não fala Beatriz, amiga de minha prima, recebeu a premiação. Então, lembre-se, quando você estiver falando, essa pausa, né, se for o caso da escrita, você vai estar acrescentando a vírgula. Compreendemos que o termo que aparece entre vírgulas é o oposto. Então, o oposto, que é, no caso, amiga de minha prima, certo? E agora, continuando nossa aula de geografia, né? Com o trabalho.
Então, o que é o trabalho? Trabalho, definição. Trabalho é o conjunto de atividades realizadas, é o esforço feito por indivíduos, que somos nós, né? A sociedade, com o objetivo de atingir uma meta. Como assim uma meta? Ah, eu vou pegar o dinheiro que meu pai me dá ou minha mãe me dá, eu vou guardar que eu quero comprar uma determinada boneca, ou quando eu for passear, eu vou ter o dinheiro para comer um lanche sem precisar a ajuda do meu pai e da minha mãe. O trabalho também pode ser abordado de diversas maneiras e com enfoque em várias áreas. Enfoque, né? Enfoque quer dizer a concentração, né? O foco. Como na economia, na física, na filosofia, a evolução do trabalho na história, etc. O Dia Internacional do Trabalhador é celebrado no dia 1º de maio, certo? O trabalho também possibilita o homem a concretizar seus sonhos, ó. Quem tem sonho aí, né? Ah, eu tenho um sonho de ser um contador, um policial, um jogador de futebol, um engenheiro, um médico. Então, o que eu posso dizer é que não espere ficar adulto, né? Já, como eu digo, os sonhos muitas vezes você passa por altos e baixos, vai e volta, mas no caso dos seus sonhos você não pode simplesmente apagá-los, né? Você tem que ter foco, lembra? Enfoque, ter foco nos seus sonhos. Atingir suas metas e o objetivo de vida. Qual é o seu objetivo de vida? Ah, professor, eu quero ser rico. Vamos trabalhar bastante para isso. Vamos se focar. Vamos focar no que a gente quer. Além de ser uma forma de expressão, né? É o trabalho que faz com que o indivíduo demonstre ações, iniciativas. Ações, né? Ações, iniciativas, desenvolver habilidades, tal, que é isso. Ação é você saber o que você quer. Iniciativa é você não esperar pelos outros. Você tem iniciativa própria, certo? Desenvolver habilidades. Eu tenho facilidade com números, eu tenho facilidade com escrita, eu gosto de desenhar. E com o trabalho, que ele também poderá aperfeiçoá-la. Então, eu gosto de desenhar, um exemplo. Aí você vai ser arquiteto. Então, vai ser mais fácil porque você já gosta, né? O trabalho faz com que o homem aprenda a conviver com outras pessoas. Lembrando que esse conviver, já desde quando vocês iniciam a vida escolar, você já começa a participar da sociedade, mesmo que não aparente, né? Com as diferenças, a não ser egoísta e nem pensar na empresa não apenas em si. No caso, digamos, exemplo, a atividade de grupos. Então, você ter iniciativa, você ter saber que aquela atitude que o grupo está tomando não vai ser só para si, né? Vai ser para todos, tá bom? Então, atividade manual ou trabalho braçal. A gente sabe que muitas pessoas têm diversas dificuldades na vida e muitas delas deixam de estudar para poder trabalhar, né? Mas o foco aqui é o trabalho. Então, os povos antigos consideravam indigno o trabalho braçal. Era comum que os homens de posses deixavam os trabalhos
que exigissem maior esforço físico para os escravos ou pessoas que não possuíam riquezas. Existe uma coisa chamada sociedade de castas, né? Que, digamos, ainda tem alguns países no mundo que são dessa forma. E como é que eu posso dizer? Um exemplo, seu pai é sapateiro, você vai ser sapateiro. Isso eu estou falando na sociedade de castas, né? Mas, na verdade, todo trabalho envolve a junção do corpo e da mente. Isto acontece porque a cada atividade que realizamos é preciso aliar todas as nossas habilidades para alcançar um determinado objetivo. Não só no trabalho braçal, né? Mas em todos os trabalhos você tem que ter um objetivo, tem que ter uma meta, né? Toda atividade. Um exemplo prático para os estudos. Se o professor passa uma atividade, sua meta é o quê? Fazê-la. Existem alguns trabalhos que necessitam mais de força física, como é o caso dos trabalhadores rurais do corte de cana-de-açúcar, como tem na nossa imagem aqui, ó. Certo? Além do esforço físico, a constante exposição do sol. Por que é que eu coloquei essa imagem? Porque diretamente assim é bastante complicado o trabalho de cortador de cana, né? Trabalho braçal nesse sentido seria indício de atraso social. É que nem eu acabei de comentar. A pessoa vai trabalhar de corte de cana porque quer? Não, muitas vezes porque precisa de uma renda maior para ajudar a família, né? Aí deixa de estudar, não tem oportunidade de fazer uma faculdade ou fazer curso e procurar outra atividade, certo? Por outro lado, o trabalho braçal sempre existiu e é de extrema importância para a humanidade. Então não quer dizer que a pessoa que corte cana ou que seja um pedreiro, né, ou lixeiro, não importa. O que importa é a dignidade, é a importância que ele tem com o trabalho, né? Porque se ele não fizer, alguém vai ter que fazer, né? O problema não está no tipo de trabalho realizado, mas na exploração que existe sobre o trabalhador. O trabalho braçal foi visto durante muito tempo como uma atividade de menor valor, portanto era discriminada. Com o passar do tempo, percebeu-se que o valor do trabalho não está relacionado ao tipo de trabalho que é feito, mas sim ao fato de que é realizado por um ser humano e que todo tipo de trabalho requer um tipo de habilidade, certo? E aí eu trouxe, né, também a atividade intelectual, né, que no caso você não vai estar usando força, né, tem que ficar exposto ao sol ou um cabo de uma enxada, que nem foi lido agora no final do slide anterior, não que seja um trabalho indigno, né? Todo trabalho é digno. Pois bem, o trabalho intelectual depende do conhecimento especializado. Lembra que eu falei alguns momentos atrás que eu disse, se você sabe desenhar, você pode ser um arquiteto. Se você é bom de contas, pode ser um engenheiro, contador, né? Depende de sua habilidade. Então, se você escolhe uma determinada área, você vai ter que se especializar, aprender muito, muito, muito sobre a sua atividade. Isto quer dizer que o aprendizado profissional será utilizado para criar, lembração, resolver atitude, calcular, projetar, controlar, avaliar, gerir e todas as demais atividades que demonstrem um raciocínio complexo. Quanto mais intelectualizado o trabalho, maior será o conhecimento exigido.
Porque é muito fácil dizer assim, eu quero ser médico, eu quero ser advogado. Tudo bem, não tem problema nenhum. Só que por trás de toda profissão existe muito estudo. Então, por que é que tem que ter foco? Porque não é fácil, né? Mas se você tem determinação e foco e meta, você alcança. Os trabalhos mais técnicos geralmente exigem um conhecimento específico. Os trabalhos mais intelectualizados exigem a utilização de múltiplos conhecimentos, né? Aí botei como exemplo um contador de uma empresa. Então você tem que entender, no caso da matemática, adição, subtração, divisão, porcentagem. Português, saber redigir um texto, saber compreender um texto, saber escrever um memorando, saber escrever uma declaração, entre vários outros, certo? Esse foi o nosso conteúdo, né? Espero que tenham gostado. Bons estudos e até a próxima.